Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Bienestar Animal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante porque se trata de la nutrición fetal. Vamos a conocer algunos conceptos de crecimiento y desarrollo fetal que va a estar a cargo del ingeniero zootecnista Ronaldo Casotti, quien va a estar explicando además sobre la cronología del desarrollo fetal, también el desenvolvimiento fetal y algunos requerimientos básicos pero fundamentales de los animales en las distintas fases de gestación. Todo esto en el marco de lo que fue el primer congreso de la raza Brangus, que fue desarrollado en la Asociación Rural del Paraguay. Es fundamental en un sistema de producción de carne, de corte. E eu peguei esta primeira foto na Estância Montania. Acá também deixar meu agradecimento ao Dr. Albertini, que mais de um cliente também, é um amigo que temos aí em Paraguai. E esta foto creio que foi cerca de 2016, 2015. E aí sim despertou minha paixão por la cria. E pensar em cria, nós outros temos que pensar como quem é a estrela, né? A estrela principal de um sistema de produção de carne é a vaca. E a vaca eu tenho como um animal mesmo sagrado, como é na Índia. É um animal que é extremamente importante e a base de todo o rebanho para a produção, seja de carne, de leite. E esta sim é a estrela principal que caminha aí por la calle como uma reina mesmo. E a vaca, como é a base, é um animal que tem que ser aí muito bem cuidado. E quando falamos e vamos falar de nutrição, que é este tema, eu penso que é a estrela principal mesmo e que deve ter todo o cuidado. E ela é a base para a produção de carne, leite, vai ajudar a nós outros a criar nossos ninhos. E não é como dizer que a vaca não é sagrada. E ao fim de sua vida, ainda além de nos ajudar a produzir carne, leite, vai quedar aí e se transformar em um rico assado para nós outros. E com essa breve introdução, eu quero falar com vocês hoje. Meu tema proposto foi nutrição fetal. Eu sou Ronaldo Casotti, eu sou zootecnista, mestre em ciência animal, trabalho atualmente em Cargill, nutrição animal em Brasil. E falar um pouco sobre nossa agenda, vamos falar um pouco sobre os conceitos de crescimento e desenvolvimento fetal, falar um pouco da programação de terneiro, mostrar um pouco o que estamos fazendo, falar um pouco de score corporal em vacas, que é muito importante quando estamos falando principalmente de reprodução e de nutrição fetal, apresentar alguns dados e algumas informações mais atuais e, por fim, algumas considerações que nós julgamos importantes para o desenvolvimento. Acá eu trouxe esta figura para explicar melhor como funciona a gestação de la vaca dividida em los 3 trimestres que são tão importantes para nós outros. Quando miramos o primeiro terço de la gestação, acá miramos que é principalmente para a formação de órgãos, a parte de desenvolvimento de membros, de estrutura ósseas. Quando entramos quando já na primeiro terço já iniciamos a primeira miogênese. Miogênese nada mais é do que a formação de células musculares. E assim seguimos, aí de 40 até 80 dias, realmente é uma fase de pouca diferenciação celular, com pouco poder da programação fetal. É basicamente a produção de órgãos e se empieza a primeira miogênese. Porém, quando entramos já no segundo terço, que é o mais importante que vamos falar acá, hoje acá em Assunção, é sobre a miogênese secundária, ou seja, aí sim se empieza a formação de todas as células que vai determinar o número de células musculares que esse terneiro vai ter após o nascimento, e também já inicia-se o processo de adipogênese, ou seja, de deposição, de formação de células de graça.
Partindo para o terço final, esse sim é o último trimestre, onde já não temos mais formação de células musculares e sim uma forte formação de células de grasa, de adipogênese, e também a parte onde empieza a hipertrofia muscular, ou seja, o crescimento das células que foram formadas no terço medial com a segunda miogênese. E acá, para exemplificar melhor, eu trouxe essa figura que resume o quadro gestacional de uma hembra. Quando miramos acá, pensando na concepção dessa hembra, ou seja, na estação de monta, que empieza ali cerca de outubro, novembro, aí temos ainda uma boa disponibilidade de pasto, como podemos observar neste gráfico na cor verde. Esta vaca se queda prenha, tem uma boa disponibilidade de pasto, sua energia ou seu requerimento para lactação já passou do pico principal, que seria por volta de 50, 60 dias, empieza a reduzir. Porém, se observarmos o início da figura, ou seja, no mês de janeiro, fevereiro, que já se encerra a estação de monta, nós temos uma redução, sim, da exigência de lactância, pero empieza o aumento da exigência da vaca por la gestação, ou seja, por um lado disminuímos a exigência de lactação, pero o feto está crescendo e o pior que se empieza neste momento, que é cerca aí de la desmama, que é a curva de queda de qualidade e disponibilidade de pasto. E com isso se vai aumentando cada vez mais a exigência do feto e de requerimentos para a gestação. Quando miramos esta figura e como se comporta a gestação em uma vaca e qual é seu trabalho, chegamos à conclusão de que a vaca não tem vacações, a vaca não tira vacações. A vaca trabalha de enero a enero e por isso é muito importante nós compreendermos do que se trata a nutrição fetal, quais os principais pontos, para realmente nós aportarmos o que essa vaca necessita. E seguindo na sequência, eu peguei também esse gráfico, La Fonte SBR Corte Brasil, de exigências nutricionais de animais de corte, e também a oferta de disponibilidade de forragem em diferentes fases da vaca, para que compreendamos melhor. E quando miramos lá a linha verde, miramos que é a disponibilidade de forragem, ou seja, durante a lactância, concepção e hasta o primeiro terço da gestação, temos uma boa disponibilidade de qualidade e de proteína de forragem para estas vacas. Quando nós entramos já no segundo terço, no terço medial, que é o mais importante, que vai determinar o número de células musculares deste terneiro, nós já entramos em um déficit negativo de proteína, ou seja, o maior limitante desta fase é a proteína. Por isso que é muito importante nós nos atentarmos a isto e vamos discutir um pouquinho mais adelante. E acá apenas um resumo que realmente é para mostrar que se temos antes do nascimento, ou seja, antes que esse terneiro nasça, se temos falta de nutrientes ou outra falta de disponibilidade de pasto, como a lei, que é o mais importante, que é a base da alimentação da vaca, isso pode afetar o efeito do potencial genético deste animal e também a formação de tecidos. Não adianta nada nós investirmos em um sêmen de boa qualidade se nós não cuidarmos bem de nossa vaca durante a gestação. Por que eu falo isso? Porque se mirarmos acá, temos praticamente 100% das células musculares já formadas e também cerca de 60% das células de graxa formadas. E após o nascimento, é onde se o meio ambiente pode influenciar ou inibir a construção dos produtos, ou seja, o desenvolvimento. Se eu tenho uma boa genética, eu passei por um período
de embarazo muy bien, donde la vaca atendió todas las exigencias pós el nacimiento, seguro que yo voy a tener un ternero de buena calidad, así como yo investí en material genético para eso. Porém, após el nacimiento, el medio ambiente, la nutrición va a influenciar o no este potencial genético que yo construí antes del nacimiento. E para exemplificar melhor, eu coloquei acá um exemplo. Este não é para nós outros ter como base, porque sabemos que cambia de região para região. Em Brasil, hoje, nós estamos trabalhando muito dessa forma, com a estação de monta começando em setembro, e quando observamos esta informação para ter em conta as estações de ano e quando nós necessitamos sim dar um aporte melhor a esta vaca, mirem que se eu empeço minha estação de monta, voltando um pouco atrás, mire que minha estação de monta começa em setembro. Em outubro eu vou atender meu primeiro mês gestacional, ou meu primeiro mês de embaraço. Hablando de nutrição fetal, seria o terço medial. Quando hablo em terço medial, estou falando já se a vaca emprenhou em setembro, outubro é o primeiro mês, o terceiro terço seria o quarto mês, quinto e sexto, que vai ocorrer onde? Enero, fevereiro e março. Eu tenho uma boa disponibilidade de pasto e uma boa disponibilidade de qualidade desse pasto, uma boa proteína desse pasto. E seguindo mais adelante, vou fazer o desmame em julho, a aparição vai ser em julho, e seguindo mais adelante, que eu deixei em rojo, justamente para reforçar mais com vocês, é que o ternero a partir do terceiro, quarto mês é onde empieza sua maior dependência de pasto, ou seja, o ternero mama menos e passa a consumir a pastura e passa a depender mais da pastura. Mirem que a vaca de início de lactação passou seu terço medial com pasto de qualidade e disponibilidade, e o ternero quando empieza su fornecimento ou seu aporte através da pastura está em pasto de qualidade e sigue até o destete, que seria por volta de março. Quando vamos adelantando um pouco mais, já observamos que ainda em outubro, a vaca que se queda prenhada, seu terço medial está em los meses onde há disponibilidade. Se vai parir no período seco, que é interessante para evitar enfermidades, evitar certos tipos de enfermidade, ter um ternero de melhor qualidade. E quando empieza o ternero a depender de seu pasto, nós já estamos falando ainda de pasto de lluvia, ou seja, o animal ainda está em mês de dezembro e vai ter 3 a 4 meses de boa pastura ainda. E conforme vamos adelantando, o ternero de novembro ainda está bem, mas o terço medial já se começa a adentrar no período de sequia. O ternero ainda vai começar o seu período de maior dependência de pastura com pasto de boa qualidade, mas conforme avançamos a dezembro, que seria para mim o ponto em Brasil, nas situações das instâncias que hoje estamos trabalhando, seria o ponto máximo para ter uma prenhez, seria dezembro, onde miramos já que o terço medial já está comprometido, o mês 4, 5 e 6, nós já estamos em abril, maio e junho, já não tem muita disponibilidade de pasto, e o ternero vai pegar apenas 2, 3 ou no máximo 4 meses de boa disponibilidade de pasto após o destete, ou seja, o mês 4. Acá que empieza sua dependência de pasto, não temos mais muita disponibilidade e qualidade de pasto. E em resumo, para que vocês mirem bem e façam essa pergunta a si próprios: será que minha vaca está passando o terço medial
em um período que temos boa disponibilidade de pasto e boa qualidade de pasto, quando hablo em qualidade, estou falando em níveis de proteína, ou seja, necessitamos de pasto com níveis arriba de 6, 7% de proteína, acá por lo menos. E também não só o terço medial, e sim também onde mi terneiro empieza sua dependência maior de pasto. Será que é no período onde vou ter essa condição de uma pastura de boa qualidade? Y en esta primera parte el profesional destacó principalmente que los nutrientes o la falta de ellos puede influir significativamente en la expresión del potencial genético de la formación de tejidos. A la vuelta de la pausa tenemos más detalles sobre este tema crucial dentro del proceso productivo que es la nutrición fetal. Y en esta segunda parte el ingeniero va a compartir algunos datos sobre lo que respecta al peso de los terneros, al destete, también la preñez de vaquilla precoz, así también algunos estudios científicos de Brasil sobre la nutrición y por sobre todo cuáles son los puntos cruciales a la hora de elaborar estrategias para apuntar cada vez a ser más eficientes y lograr mejores resultados. Quando observamos este gráfico, mire que é mês de desmama, onde temos as colores, começando por junho, julho e agosto, e peso de terneiro al destete. Miren o que há de comum neste gráfico. Uma coisa só, o terneiro del início sempre é mais pesado. Acá estamos falando de dados de 4 anos, e eu creio que vai ter acá cerca de mais de 10.000 terneiros que evaluamos nessa instância. Então, mire que em la prática é o que vemos. Seguindo mais adelante, eu compilei aqueles primeiros dados para exemplificar melhor. Eu peguei os terneiros do slide anterior de junho e julho e considerei como os terneiros de cedo, o terneiro temprano, os terneiros dos 2 meses intermédios, ou seja, los medianos, la mitad de la estação de monta, né, entre la mitad, e os terneiros del fundo del desmame. Quando comparamos o peso, estamos falando de 23 quilos, quando comparamos com o terneiro temprano, assim vamos dizer, e quando o fundo, estamos falando de 53 quilos mais. ¿Cuánto me custa 53 kilos de ternero más? Y yo puedo producir eso apenas ajustando la nutrición de la madre, de la vaca, ajustando mi estación de monta y suplementando en los periodos más críticos. Y las hembras, también es la duda. Cuando pensamos en reproducción, porque tenemos también una tasa de descarte, ou seja, de reemplaço aí que temos que substituir de nosso rebanho, quando miramos a terneira, neste trabalho de 2015, miramos que as terneiras de setembro
nós temos 46% mais, ou seja, são vaquilhas que foram submetidas à estação de montas para ser uma vaquilha precoce, com 14 meses, que creio que vai ser o próximo tema do Congresso, e justamente com o Dr. Luciano. Mire que as vacas de setembro, as vaquilhas de setembro, empenharam 46%. Quando eu comparo com as de outubro, que são o meio da estação de monta, eu já estou falando de 7,3%. Quando me vou a novembro, que seriam as últimas, isso sem falar em dezembro. Imagine as vaquilhas de dezembro. Na verdade, as de dezembro nem entram no trabalho porque não tem tempo para chegar o peso que necessita e também a idade. Mire que estamos falando de quase 13 pontos percentuais. Se falarmos de um lote de 100 vaquilhas precoce, estamos falando de quase 13 terneiros mais. E também, continuando, dado de firmeza, eu creio que o doutor vai querer cobrar algo, me forneceu muita informação. Bueno, mas ele é um capo e tem muita informação e eu na parte de nutrição tento apoiá-lo e na parte de reprodução eu me vou buscar informações. Mire estes dados, na mesma situação. Temos os terneiros do início em lo desmame com 250 quilos. Quando comparamos com o fim da estação de monta, temos terneiros de 226 quilos. Estamos falando de 24 quilos de terneiro menos. E estes mesmo animais foram destestados, passaram a um sistema de recria na pastura e voltaram ao confinamento. Quando miramos isso, na entrada de confinamento, os animais do início estavam com 411 e os animais do fim 358. Mire que a diferença se alargou mais ainda, estamos falando de 53 quilos. Se pegarmos em percentual, estamos falando de quase 15% mais de ganância de peso. E quando, ao fim do feedlot, o peso de abate, sim, se diminuiu um pouco, porque aí sim submetemos todos os animais à mesma nutrição, a uma dieta ajustada. Pero a diferença do peso ao destete ainda não se encostou, não chegou. Ou seja, temos ainda 38 quilos mais ao fim do abate, quando esse animal chegou à faena. E quando vamos um pouco mais adiante para falar de tempo de confinamento, mire que salimos o quê? De 119 dias, que são os animais del final da estação, para 106 dias, uma redução de 13 diárias de confinamento. Em Brasília, a diária média em confinamento hoje está 18, 19, 20, 21 reais. Então imagine quanta plata só acá nós também não podemos economizar e trazer como rentabilidade em nosso sistema. E aí, falando para comprovar um pouco mais desses trabalhos, dessa experiência prática que eu compartilho com vocês, eu trago aqui alguns estudos científicos de Brasil, estudos recentes. Mire que é de 2022, estudo recente, onde se mediu o efeito da proteína bruta suplementada em vacas durante a gestação e avaliar a performance desses animais, a fisiologia e o metabolismo. Esse trabalho aqui, em parceria de Cargill com a Universidade de Lavras, foram colocadas 2 lotes de vacas, foram feitos 2 tratamentos, onde um tratamento simulou um pasto de sequia, ou seja, um pasto com 5,5% de proteína bruta. Foi feita uma dieta basal, com silagem de maíz e bagaço de canha, e se usou uma mistura mineral. E na outra situação, estas vacas foram submetidas a uma dieta basal com 10% de proteína total, mas uma proteica energética, um suplemento proteico de 40% de proteína para 3 gramas por quilo de peso vivo. Mirem o resultado que foi avaliado em la progênese, ou seja, após o desmame deste animal,
al nacimiento, al nacimiento, miren que este gráfico mostra o ganho adicional dos animais que foram suplementados com relação aos animais que quedaram naquela dieta com 5,5 e solo com sal mineral. Miren que al nascimento não tivemos incremento muito grande de ganância de peso, ou seja, apenas 3,8 quilos a mais. Miren a desmama, esses terneiros nasceram e foram acompanhados hasta a faena em feedlot. Miren que em la desmama esse incremento, esse ganho adicional de peso com relação ao animal que não foi suplementado já se foi a 16,4 quilos. E quando falamos em la faena, estamos falando em 30,8, quase 31 quilos mais apenas contando com a suplementação de la madre, ou seja, eu submeti os terneiros ao mesmo desafio, às mesmas condições, e a única diferença foi a gestação, ou seja, a nutrição fetal fazendo seu papel. Miren também que foi com 30 dias de nascimento se foi medido o tamanho da fibra muscular. Miren o tamanho da fibra muscular do animal suplementado. Salimos de animal sem suplemento, apenas com sal mineral, na gestação 349 para 441. Miren como nós outros podemos sim expressar o máximo potencial genético apenas fazendo uma boa nutrição da madre. Falando de outro trabalho científico também, atual, do ano passado, com vacas Nelores, eu gostaria que fosse com brancos, mas no Brasil, vocês sabem que a base do rebanho de vientre é Nelor. Acá foram submetidas também 92 vacas com mais ou menos 24 a 140 dias de gestação, alocadas também em 2 tratamentos. Um tratamento com sal mineral, a voluntário, ad libitum, e outro suplemento, e outro lote que foi suplementada com 369 gramas de proteína e 2,11 megacal por dia de energia. Ambos os tratamentos tinham oferta de forragem. O que se cambiou apenas foi o aporte proteico e energético. Y de esta forma llegamos al punto final y veíamos cuán importante es cuidar a las vacas durante todo el año, ya que de eso depende finalmente la eficiencia y la calidad de producción. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Bienestar Animal y te esperamos en una próxima edición.